Gente, bom dia. Bom dia, Castilho. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Bem, graças a Deus. Legal. Que joia. Vou por aqui, ó. Todos. Bom dia, Castilho. Tudo bem? E aí? Tudo certo. Legal. Joia, pessoal. Olha aí a Letícia. Tudo bem? Caiane, o André. Oi, A professor. Renata. Bom dia. Oi, Letícia. Tudo jóia? Tudo já, e com o senhor? Tudo bem, obrigado. Aqui a Renata já virando co-host. Tudo bem, Renata? Tranquilo? Faz isso não. Tranquila. Faz isso não. Bom dia, aliás. Sabe a vingança, né? Faz isso não, professor. Ah, é? Ela tá de marcação com vocês, é isso? Tá abusando, tá abusando. Faz isso não. É porque, Por favor. professora, eu vou explicar. O David é nosso mascotinho. Ah, E é? a gente apelidou nosso mascotinho de Ah, Amamotinho, porque é o sobrenome dele. E aí, quando a entendi. gente é co-host, a gente muda o nome dele. Só que ele não fica muito feliz, entendeu? Ah, Ô, mas Aí, Renata, você na eu não aula fiz pode... nada passada, pra ele você, mudou o nosso Renata. nome. O seu nome eu não mudei. Mas mudou da colega e amiga dela. Isso Olha, mesmo. é isso então, né? Beleza, é bom saber, bom saber. Você vai renomeando aí, Renata, é isso? Não sabia que dava para fazer isso, não. Ô, professor, Dá mas, só o co-host e o host Ah, conseguem. entendi. ô, Puxa, professor, mas seja Oi, sincero, o David não é um perfeito mascote? mascote? Não sei. Mascote do Como Vetor desse assim? ano. Meu Deus do Eu céu. nunca pensei no David dessa maneira. Ah, muito fofinho. É o mais novo. É muito fofinho. Você é o mais novo, David? Você é novinho? Ah, eu fiz 18 mês passado, mas eu acho que tem Você... gente, né, com 17 ainda. Então eu não sou mais novo não, Letícia, mentirosa. Quem Você fez tinha era a 18, Dani. né? A Dani já saiu. Que Mas barato, eu hein? não. Eita, verdade. Quando que você A fez 18, trouxa. David? O David tá velho, coitado. Quando que você fez Tá 18, arcaico. David? É 3 de junho. 3 de junho? Olha, aí já teve que ir lá se alistar, essas coisas dos 18 anos, não? Tirar a carta, Ah, de motorista. eu já, tipo, fiz online faz um tempão, só que agora com a pandemia, nada até agora. É verdade, né? Bom, melhor assim, quem sabe esquecem de você lá, né? Falar, ó, essa galera aí dos 18 desse ano não precisa nem vir aqui, já pensou? Quem sabe, né? Pelo menos alguma coisa boa, né? Tem alguém que tá... Ah, é a Bruna. A Bruna tá tentando entrar aqui, acho que não tá conseguindo. Ô, prof, mas eu vi Porém, e não tá tendo sala de espera não, viu? é mesmo. Não tá Engraçado. bloqueada a sala. É Dá pra engraçado você porque bloquear, Renata, se quiser. Eu não sei se compensa. dá para Tanto ela faz, se o transformar Castilho em... quiser. É engraçado, eu fiz como eu sempre faço o link. Agendei lá do mesmo jeito de sempre. Tinha alguma coisa que estava mudada e eu não vi, né? É que talvez o professor de antes, ele tenha desbloqueado a sala. Ele mudou e ficou, né? Entendi. É. Ah, então tá bom, deixa assim por enquanto. Se entrar Ô, algum hacker aí, a professor, gente bloqueia. Oi? tem nem liberdade de expressão no chat, né? Olha pra você ver o nível desse co-host. Só pode falar com vocês só, né? Não, Como eu já assim? tô mudando, calma aí. Cadê a liberdade de expressão? O que é? Tava bloqueado o chat, é isso? É, só co-host aí, né? Restringindo a liberdade de Pronto, expressão. David, você pode se manifestar agora. Agora tá liberado ou não? Tá liberado, tá liberado. Beleza. Liberado, né? Engraçado, você sabe que quando aparece para eu aqui digitar, dá a impressão que só vai para o privado. Eu vou mudar o meu aqui, deixa eu ver. Olha aí, eu acho que agora sim, né? Agora sim. Pronto, agora foi para todo mundo. Aqui dá para escolher, né? Ou responder só para um ou só para todos. Né? Beleza, gente. Então vou colocar aqui justamente no chat, agora que está para todo mundo, né? Nós vamos finalizar essas aulas aqui, ó, 27 e 28, de membrana e transportes, né?
esses transportes são especialmente os transportes biológicos, que são aqueles que precisam de uma célula viva para poder funcionar, né? Por um simples motivo, eles precisam de energia, ocorre com gasto energético, né? Então, aqui, ó, transporte ativo, tá? Fagocitose, né? Pinocitose, olha lá. Então, assim, ficou errado. Pinocitose, né? Para mostrar esses transportes para vocês, gente, nessas aulas 27 e 28, eu vou usar bastante o OneNote hoje, né? Vou usar bastante a lousa para fazer os meus esqueminhas. Tem também animações no Planeta Bio, e aí depois eu mostro essas animações. Mas é melhor a gente ver primeiro com o meu desenho, por mais primitivo que ele fique aqui no OneNote, né? E depois aí sim passar para o Planeta Bio e para as animações, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu óculos para eu desenhar melhor. Ah, só lembrando, na sua apostila, peraí, deixa eu dividir com vocês, senão não vai dar certo. Pronto, ó, compartilhando. Aí, agora sim, ó. Né? Então, aqui está na sua apostila, gente. Aulas 27 e 28, só não é a mesma página que a minha. Né? Deixa eu aumentar um pouco. E aqui nós temos... Aqui nós temos as características, né, pessoal, do transporte ativo. Tá? Então, ó, frequentemente, a concentração de determinada substância no interior da célula é muito mais baixa ou muito mais alta que o meio externo. Estou lendo aqui, ó. Contrariando, portanto, o que se espera quando se trata de difusão, que é o equilíbrio, né? Essa forma de transporte contra a tendência natural, entre aspas, foi chamada de transporte ativo. Então, gente, o transporte ativo é estranho, mas ele mantém, de propósito, o desequilíbrio de concentrações entre o meio intracelular e o extracelular, né? Então, ele acontece contra o gradiente de concentrações e, por isso, ele gasta energia, tá? Quer ver? Então, eu vou trazer para cá essa história do transporte ativo e aí as características dele. Quer ver? Primeira coisa, né? Então, ocorre apenas em células vivas, né? Já que necessita de gasto energético. Sempre que a gente fala de gasto energético nas células, é na forma de ATP, né, pessoal? Tá vendo? Ó? Então, as células vivas, na verdade, elas todas sofrem transporte ativo. Ou na verdade, melhor dizendo, realizam, né, transporte ativo, já que ele é, vamos dizer assim, energético, ele gasta energia, né? Então, tem que ser uma célula viva. E todas elas fazem, tá? Então, células da pele, células, se a gente pensar no ser humano, né? Células musculares, tá? Células dos ossos, células sanguíneas, todas. Mas também acontece, gente, em outras células vivas. Então, vou colocar aqui todas, ó. Né? Fala, Castilho, como assim? Porque, gente, pode acontecer também, pode não, acontece sempre em protozoários. Então, pode pôr todas. Acontece em bactérias, fungos, né? Todos os 5 reinos dos seres vivos, as células vivas fazem transporte ativo. Isso é muito interessante, né? Olha lá. E outra coisa é que ele mantém o quê? Ele mantém o desequilíbrio de propósito. Ó. Desequilíbrio de concentrações, né? De certos íons, tá? Entre os meios intracelular e extracelular. Tá? Então, assim, de propósito, né? Você fala, Castilho, por quê? Porque algumas substâncias, pessoal, elas têm que ficar mais concentradas dentro da célula do que fora, e vice-versa. Ficar, às vezes, se for outra, né, outro íon e tal, mais concentrado fora da célula do que dentro, entendeu? Então, esse desequilíbrio ele é importante,
apesar de parecer estranho, né? Se a célula não tiver esse desequilíbrio com algumas substâncias, ela literalmente morre, tá? E desmancha a membrana plasmática e assim por diante, né? Então, todas essas são características do transporte ativo, tá? Tem umas outras aqui também importantes na sua apostila, então eu vou pegar aqui para mim, ó, e vou colocar lá também. Vê? Essas daqui, ó. Para complementar as minhas anotações do OneNote, olha. Certo? Só que aqui ficou pequenininho, mudando. Então, você vê, né? Ocorre contra o gradiente de concentrações, isso é. O que é gradiente de concentrações? É do mais para o menos, do mais concentrado para o menos, que seria o sentido da difusão simples, né, gente? Mas aqui não, acontece contra essa difusão simples, tá? Então, é do menos concentrado para o mais. Acaba sendo no sentido contrário, né? Na contramão da difusão simples, tá? Aqui eu também queria os marcadores, deixa eu pôr. Aí, ó. Então, essas características são super importantes, né, sobre ele. Tá bom? Espera aí, por que aqui ficou pequeno? 16. Engraçado, parece que está com outro tamanho. Ah, não, é outra fonte. Espera aí. Pronto, agora está tudo igual. Gente, então olha só. Primeiro, só em células vivas, porque tem gasto de ATP. Ele mantém o desequilíbrio de concentrações de propósito, né? Ah, aqui ficou quebrado, ó. Pronto. Entre os meios intracelular e extracelular, né? Ele ocorre contra o gradiente de concentrações, isso é, a substância passa do local de menor concentração para o de maior concentração, né? Então, você imagina, se fosse no sentido correto, seria do mais concentrado para o menos, até atingir o equilíbrio, né? Mas já que é assim, ele está indo contra. É como se fosse contra a correnteza, né? E por causa disso ocasiona consumo de energia por parte da célula. Olha lá, né? Por essa razão mesmo. E a última coisa, ele depende de moléculas transportadoras especiais, que eu até vou colocar entre parênteses. Que moléculas são essas? Ó? Proteínas da membrana. Né? Proteínas da membrana. Tá legal? Agora sim, essas são todas as características, tá? Beleza? Oi, gente. Professor, tava mudo. Voltou? Voltou agora ou não? Voltou. Ah, então tá bom. Ó, então com essas todas as características, né, gente, eu vou desenhar agora, eu vou fazer um esqueminha aqui pra gente também para ajudar a entender, tá bom? Vou colocar aqui embaixo mesmo, ó. Vamos lá. Agora eu tô pegando a manha desse OneNote aqui, viu, gente, de desenhar. Ó, vou fazer a membrana de uma célula nessa espessura aqui, acho que tá bom. Ah, peraí, tem uma coisa mais legal ainda. A célula eu posso fazer uma artimanha aqui, ó, né? Que é usar o círculo. Pronto, você imagina então aqui uma célula, né? Beleza, tem que ser uma célula viva, né? Senão ela não tem energia. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Essa é uma célula viva. Pode ser uma célula humana, né? Tanto faz. Um protozoário, tá certo? Qualquer célula viva, tá aqui. Beleza, porque aí ela tem ATP, né, gente? ATP para poder gastar e tal. Tá bom. A célula viva, ela precisa necessariamente fazer com potássio primeiro, tá? Ela tem que manter uma concentração, gente, maior de potássio dentro da célula do que fora. Potássio K+. Agora eu vou fazer desenhando, porque o maisinho aqui é mais fácil desenhar logo, sabe? Olha só então. K+, está aqui. Então ela precisa ter uma grande concentração de potássio no seu interior, né? Muito maior, gente, do que a concentração do potássio do lado de fora. Vou pôr até um símbolo menor mesmo, ó. O tamanho está do símbolo diretamente proporcional com a concentração, entendeu? E essa concentração de potássio, vamos representar aqui, ó,
por esses pontinhos. Então, imagina que cada ponto seja um íon de potássio, né? Então, você vê uma grande concentração dentro, ó. Beleza? Ó. Joia. Do lado de fora, tem pouco potássio. Vou fazer pouco de mesmo, né? Bem gritante a diferença, ó. Certo? Aí você fala, nossa, está em desequilíbrio, mas é justamente o que a célula quer, entendeu, gente? Ela quer manter esse desequilíbrio aí de propósito. Agora, quando as concentrações de potássio, íons, estão em desequilíbrio, o transporte ativo começa a agir, né? Afinal, o transporte ativo, ele não gasta energia, é um processo físico. Então, só por ter essa diferença de concentrações, pronto, já é o bastante para o potássio começar a sair da célula, entendeu? Deixa eu fazer aqui o transporte ativo de outra cor, ó. Fazer em roxo, pronto. Então, saindo o potássio, gente, de dentro da célula para fora. Vou fazer numa linha pontilhada. Por quê? Porque a difusão simples vai tendendo ao equilíbrio, né? Certo? E ela vai conseguir equilibrar as duas concentrações se a célula não fizer nada, né? Então fica esse transporte, essa difusão simples aqui acontecendo, ó. Vou até fazer uma legendinha do lado. Aqui, o que tiver nessa flechinha tracejada é a difusão, certo? Então aqui, olha lá, equivale a difusão e é a difusão simples mesmo, né? Tá aqui, ó, difusão. Muito bem. Agora, deixa eu fazer outra cor. Para a célula evitar morrer pela falta do potássio, gente, não pode equilibrar, lembra? Ela não pode deixar o equilíbrio acontecer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o potássio de volta, fazer aqui vinho, para ficar bem marcado, né? Então, para isso, ela tem uma proteína na membrana plasmática, vou fazer aqui exagerada a proteína, ó, né? Que a gente chama, inclusive, de bomba de sódio-potássio. Essa é uma das, né? São milhares dessas proteínas, gente, ao redor da membrana, ó. Mas essa é uma das proteínas de transporte da membrana, né? O apelido dela é bomba de sódio e potássio, tá? Proteína. Mas, de fato, ela é, na verdade, né, uma proteína. Então, deixa eu colocar aqui entre parênteses. É até famosa famoso esse apelido dela, né? Acho que todo mundo já ouviu, ó. Bomba, né, de sódio e potássio. Tá? Aqui a gente está vindo com potássio, né? Mas ela também faz isso com o sódio Na+, tá bom? Então aqui, ó, bomba de sódio, potássio. Agora, gente, o que acontece é um movimento da proteína, tá? Ela faz um movimento praticamente de abre e fecha, como se fosse um portãozinho, e com isso ela coloca o íon ou para dentro ou para fora, dependendo de qual for o íon, né? Potássio, ó, sódio e potássio. Beleza. Nesse caso, pensa bem, ela não pode, a proteína, né? Deixa eu apontar aqui para ela, ó. Certo? Nesse caso, ela não pode deixar a concentração igualar. Como a difusão simples está jogando o potássio para fora, né? O K+ para fora, ela tem que trazer para dentro de volta. Então, olha que barato. Aqui o que vai acontecer? Ela pega esses íons de potássio, que já tem menos do lado de fora, né, gente? E joga para o lado de dentro, assim, ó. Então, ela faz um movimento em que ela abre uma espécie de portão, entre aspas, né? Abertura na membrana plasmática. E aí joga o potássio lá para dentro e fecha de novo. Nesse movimento no qual ela abre e fecha, ela gasta ATP. Entendeu? Então, é aqui que acontece o gasto de ATP do transporte ativo. Deixa eu fazer essa flechinha aqui preta para não confundir com a outra. Ó. Tá? Essa é a bomba de sódio e potássio. Agora, lembra que tem várias, né, gente? Essa proteína aí tem várias na membrana plasmática. Então, basicamente, é por difusão simples.
a proteína se liga a ele, entendeu? Contra a correnteza, contra o gradiente de concentrações. E aí ela gasta a molécula de ATP. Eu vou colocar aqui essa molécula para a gente lembrar que ela foi gasta, ó, cor em laranja, né? ATP sendo gasto. Bem ali mesmo, é um gasto local, né? Tá bom? Então aqui, ó, ATP sendo gasto pelo movimento. Você sabe que uma molécula Castilho, seu áudio tá essa travando. unidade. Deixa eu ver agora, ver se melhorou, gente. Espera aí, deixa eu aumentar também um pouco. Voltou. Eu acho que era a sua internet mesmo, porque sua imagem congelou também. Sim. Ah, então era internet. Vê se aí Travou de vocês novo. acham. Deu uma Travou. travada de novo. Espera aí. Vê agora. O som voltou? Ou o som está travando ainda? Eu acho que o áudio tá normal. O Às áudio está vezes dá normal. uma. E aí? Ó, deixa eu parar aqui o compartilhamento e voltar. Deixa eu ver. A minha internet, às vezes, ela dá umas quedas e de repente, aí ela volta. Ela é muito rápida nisso. Só que já serve para estragar tudo, né? Voltou a compartilhar? Voltou. Voltou. E o som, como tá? Tá melhor? Tá melhor. Por enquanto não travou, não. Por enquanto, né? Tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Beleza. Então aqui, ó, já tinha desenhado tudo, né, gente? O movimento do transporte ativo do íon, né? Com a difusão. E agora? Professor, deu uma travada de Travou. novo. No som? Na imagem também. Sua imagem trava e o som também dá uma travada. É a internet Engraçado. mesmo. Uhum. É a minha internet, né? Isso. Engraçado. Deixa eu ver uma coisa. Se eu tô com sinal aqui. Engraçado que o sinal aparece normal. Gente, eu vou tentar sair e entrar de novo Sair, eu fecho e cancelo o meeting, não, né? Não, você entra pelo link que você mandou lá no grupo mesmo. Porque como eu tô como anfitrião, não vai cair a aula. Ah, legal, tá bom. Então eu vou fazer isso. Dá uma pausa, Rê. Dando. Deixa eu compartilhar Já a tela. retomei a gravação, tá? Obrigado, tá bom. Eu cheguei a achar que eu fosse ter que criar outro meeting, outra reunião, só que aí ia ficar duas gravações. Dê, você tá vivo? Tô sim, tô sim. Ok. O que foi? Ó, o que eu ia fazer era isso, mais a legendinha do transportivo, tá? A flechinha contínua, né? É a flechinha no nosso desenho que mostra, tá aqui, ó, o transporte ativo. Sempre dentro, deixando mais concentrado dentro do que fora. Professor, travou. O que travou? A Tudo. A tela, imagem? tudo. Pro, você não quer tentar ficar com a câmera fechada? Pode melhorar? Sim. Vou fechar a minha câmera. O que mais que pode ter? Vê se melhorou agora, gente. O som. Tá normal. O áudio tá normal, só que às vezes dá uma travada em tudo. Tanto a câmera, o áudio, não dá pra escutar nada, sabe? Mas o áudio em si tá normal. Eu agora fechei a câmera, vamos ver se vai melhorar assim. Tá? Beleza. Bom, vocês estão vendo. Então agora eu vou fazer com
o sódio, gente, Na+. Ó, lembra que isso é uma bomba de sódio e potássio, então tem os dois íons envolvidos, né? Só que o Na+, o sódio, é o contrário. A célula deixa mais concentrado fora do que dentro. Tá? Ela precisa de concentração, ó. Mais sódio fora, menos sódio dentro. Isso é por causa de metabolismos celulares, entendeu? De reações da célula e assim por diante, né? Que ela faz isso. Então, para deixar mais sódio fora do que dentro, olha que legal agora o que acontece. Ela pega, né? A difusão sempre tentando equilibrar. Então, a difusão simples também está acontecendo aqui. Só que agora, peraí que faltou os íons, né? Então, ó, tem pouco sódio dentro e muito sódio fora. Tá? A concentração agora está ao contrário, né? Mais concentrada fora, menos concentrada dentro, gente. Da célula, ó. Para dentro, ó. Professor, Tá? Oi. travou, Travou? assim, travou. Deixa eu ver. No desenho. Ó, estou escrevendo no chat aqui, vê se alguém consegue Sim, ver. Tá professor. travando. Sim. Tá travando bastante. Travando. Ó, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar uma coisa que eu não tentei ainda. Vou desligar o meu aparelho da internet e voltar mais uma vez. Tá Não bom. adianta nada, né? Vou tentar isso, tá bom? Uhum. Tá, vou lá mais uma vez. Espero que agora eu consiga voltar mais rápido. Rê, pausa a gravação. Vou deixar as caras de vocês aqui, viu, David? Qualquer coisa você já me acena assim, ó. Tá bom? Eu estava fazendo essa flechinha de baixo aqui, que mostra a volta do sódio, né? Do Na+, ó. Deixa eu fazer ela de novo. Tá sem a caneta aqui. Vamos ver se não vai travar, hein? Ó, flechinha, sódio para dentro. Vocês viram a flechinha sendo feita? Foi? Legal. Então parece que agora está indo, né? Mas qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Legal, gente. Agora tem o desenho completo que eu queria fazer do transporte ativo, que está aí, ó. Né? Como eu estava dizendo, sempre a célula guerreando com a difusão simples, evitando que a difusão iguale as concentrações, né? Então, esse equilíbrio ele só vai acontecer quando a célula morrer. Chega uma hora que ela vai morrer mesmo de velha, né? Ou algum outro motivo. Aí não vai existir mais o que? O ATP, que é o que garante o movimento da proteína, né? E então o transporte é ativo e interrompido. Aqui tem outra proteína, ó. Detalhe, né? Para poder fazer essa passagem do sódio de fora para dentro. Ah, faltou desenhar o transporte ativo aqui, gente. Espera aí. Não estava entendendo mais nada, porque a difusão ela tenta equilibrar. Agora o transporte ativo tem que fazer o contrário, né? Então, cadê o meu transporte ativo aqui, ó? Pronto, é a minha flecha contínua. Né, ó, jogando sódio para fora. Então, apesar de já ter mais sódio fora, o transporte ativo vai nesse sentido, né? Justamente de manter o desequilíbrio. Olha lá, ó. Vai do menos para o mais, ao invés do mais para o menos, que é o sentido da difusão, né? Então, essas coisas todas, elas vão acontecendo simultaneamente, tá? O transporte ativo para um lado, a difusão simples para o outro, e vai tudo se mantendo dessa maneira.
Aí, como eu falei, quando a célula morrer por algum motivo, ela não tem mais ATP, porque afinal o ATP é feito pela respiração celular, né? É uma energia orgânica, né? Numa molécula orgânica. Então acaba o ATP e a difusão simples ganha a guerra. Sempre, no final da história, a célula vai ficar equilibrada, tá bom? Atingir o equilíbrio, né? Então quando a gente vê uma célula em laboratório, analisa uma célula, gente, e ela está toda equilibrada com os íons dentro e fora da célula, é porque ela está morta, tá certo? Você já vê que a célula morreu, ela não tem mais ATP, né? Então, agora, já que não está travando, só eu que travei, já que não está travando, eu vou colocar no Planeta Bio mais uma vez, já estava aberto aqui, mas agora saiu, lógico, para vocês verem aqui, ó, citologia, essa animação, gente, que é muito legal do transporte ativo. Quer ver? Deixa eu colocar vocês aqui no cantinho. Ó, transporte ativo. Primeiro, ela mostra numa tabela, né? Num gráfico, perdão, barras, olha, de concentração. Então, se você pegar, gente, por exemplo, aqui é uma alga verde, tá vendo? Uma alga unicelular, né? Na água do lago onde ela vive, dentro da célula, no meio intracelular, é o que está em roxo aqui, ó. Ela tem mais concentração desses íons, sódio, potássio, cálcio 2+, né? E na água da lagoa, ela mantém essas concentrações todas menores do que do lado de dentro da célula, tá vendo? Ó? Então, é diferente, né? Se fosse uma célula humana, você teria mais sódio para fora do que para dentro, tá vendo? Já nessa célula tem mais sódio para dentro, né? Tudo bem, afinal é uma alga, né? Ela tem outras concentrações diferentes das nossas. Mas o que mais chama atenção no gráfico são as diferenças de concentrações, né? Super diferentes, pessoal. Quando essa alga tiver morrido, essa célula tiver morrido, vai equilibrar tudo, entendeu? Olha a animação do transporte, ó. Tem aqui, quer ver? Vou diminuir então vocês, ó. Né? Mais potássio dentro, menos potássio fora, tá vendo? Ó? Transporte ativo mantendo isso. Mais sódio fora, menos sódio dentro. Transporte ativo mantendo isso. E aqui o negócio acontecendo, olha que barato, né? Então essas proteínas, ó, são canais normais de difusão. E aqui você tem uma proteína bombeadora. O que é isso? É a bomba de sódio e potássio, né? Então eu vou ativar a bomba de sódio e potássio, gente. Olha que legal. Gastando ATP, veja ela colocando potássio para dentro, que é o meio intracelular, né, aqui para baixo, tá? E aí, ó, ela aproveita e pega o sódio e bota para fora. Olha que legal, por isso que chama bomba de sódio e potássio, né? Então, note que as proteínas da membrana bombeiam 2 íons K+, para dentro da célula e 3 íons sódio para fora da célula. Tá? Agora, é importante vocês perceberem que ela só faz isso com a entrada do ATP, né? Fornecimento de energia. Olha o ATP aqui, ó. Tá bom? E aí jogando potássio para dentro e sódio para fora. Você vê que é a mesma proteína, né, gente? Que faz as duas coisas. Que joga o sódio para fora e o potássio para dentro, tá? Então esse é o transporte ativo. Tá legal? Muito bem. E aí a gente tem... Oi, David, pode falar. Você quer terminar, professor? Não, pode falar. Já ia mudar de transporte aqui. Ah, tá. Beleza. Rapidinho. Por que então o peixe, por exemplo, de água doce, ele sofre difusão simples e não faz transporte ativo para sobreviver em qualquer ambiente? O peixe de água doce, ele faz um pouco de transporte ativo, sim, no sentido de pegar íons, né? Que ele precisa, cálcio, ferro, magnésio, da água, tá? Porque assim, o problema do peixe de água doce é que ele sofre osmose, né? Continuamente, então ele tende a ganhar muita água, certo? Porque ele é mais concentrado que a água do lado de fora, né? Ele é hipertônico. Então, gente, para que ele não fique com excesso de água nos tecidos, ele elimina muita água pela urina, né? Então, a urina do peixe de água doce é muito líquida. É muita água junto com a amônia, para ele perder muita água. Só que aí não sai só água na urina, sai também sais minerais, né? E a tendência dele é perder muitos sais pela urina, entendeu? Com isso, pelas brânquias, ele realiza transporte ativo, capturando da água do lago
potássio, sabe, cálcio, ferro, né? Para conseguir os seus eletrólitos, os seus íons, entendeu, David? Então é para repor o que ele perde na urina, que ele faz esse transporte ativo, tá bom? Mas não é autossuficiente, né, para ele conseguir sobreviver nesses ambientes, né? Exato, ele tem que pegar de fora, tá bom? Entendi. Tem que capturar os íons de fora, isso mesmo. É pela Beleza. perda dele, perda excessiva de íons na urina, tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Beleza, gente. Então aqui, ó, seguindo na sua apostila, né? Espera aí que eu vou precisar interromper aqui um pouquinho. Compartilhamento. Eu preciso encontrar aqui agora a apostila de vocês. Achei. Olha lá, porque também algumas coisas importantes, talvez eu queira colocar no nosso esqueminha. Deixa eu ver se eu vou querer mesmo. Transporte ativo. Fagocitose. É só o conceito mesmo, tá aqui, ó. Porque aí é mais rápido do que escrever no OneNote, né? Pronto, eu vou pegar uma página nova aqui então, gente, para a fagocitose. Quer ver? Cadê vocês aqui? Achei. Então, ó, compartilhando de novo. Na sua apostila, logo em seguida ao transporte ativo, vocês já têm isso daqui, né? Fagocitose e pinocitose. Fagocitose. Então, vamos usar essa aqui primeiro. Estou compartilhando, estou. Esse é o conceito, gente. Né? Processo de englobamento de partículas sólidas, entre parênteses, ó, de alimento. Né? Ou seja, na verdade, a fagocitose, ela é um processo de digestão intracelular. Né? É um processo de englobamento, ó, de partículas sólidas de alimento, né? Por meio de evaginações da membrana, são os pseudópodes, tá? O processo é usado para a nutrição da célula. Então, por quê? Entre parênteses. Porque é uma digestão intracelular. Beleza? Ó, digestão intracelular. Né? Ou também para a defesa do organismo. Depende da célula, depende do ser vivo que está fazendo. Tá bom? Então, gente, vou fazer um desenho aqui também da fagocitose. Aqui, ó. É uma célula, vamos supor que seja um protozoário. Imaginar um caso real aqui, tá? Tipo uma ameba. Então tá aqui, gente, a ameba. Tá? Olha a membrana plasmática dela. Vou fazer ela comprida assim, ó. Sabe que a ameba é amorfa, né? A ameba não tem forma definida. Então a minha tá assim, ó. Muito bem. E aí esse protozoário, numa água de uma lagoa, né? Um lago, por exemplo, ó, essa ameba vai se alimentar. A única forma dela fazer isso é fagocitose, gastando energia para isso, gente. Então, um alimento muito comum de amebas são bactérias, tá? Vou fazer uma aqui em laranja, ó, em marrom, na verdade. Então, aqui a gente tem uma bactériazinha na água do lago. Suponha que ela tem essa forma aqui, ó. E essa diferença de tamanho aqui é real, viu? Entre uma bactéria e uma ameba, gente. É assim, ó. A ameba é tipo um monstro, né? Perto da bactéria, tá? E aí o que a ameba vai fazer vai ser emitir um pseudópode. Assim, ó. Ela projeta a membrana plasmática para fora, tá? E essa membrana plasmática engloba a bactéria. Olha que barato. Tá vendo? Então faz assim, né? Meio que abraça, gente, a bactéria, né? E vai colocar a bactéria para dentro. Entendeu? Então o nome dessa estrutura aí, que foi projetada, né, para fora, vou colocar aqui, ó, aqui embaixo mesmo. O nome dessa estrutura é pseudópode. Falso pé, né? Pseudópode.
Beleza? Então, ele é uma projeção. Gasta, aqui já começa gastando energia, entendeu, gente? Aí é que você tem grande parte do gasto energético, né, que acontece na fagocitose. Então, pseudópode, vou contar ele aqui, dá trabalho para projetar, né, para mandar para fora da célula, por isso que gasta energia, entendeu? Tá aí, ó. E aí jogou para dentro, né, pessoal? Então, como isso vai colocar a bactéria para dentro da célula? Esse pseudópode vai trazer ela para dentro, entendeu? Esse processo como um todo é chamado endocitose, né? Vê se não faz sentido. Endocitose, coloca para dentro, né? Joga o alimento para dentro. Então tá aqui, ó. Endocitose. É assim que começa a fagocitose, entendeu? Aí, ó. Endocitose. Tá bom. Então, sendo assim, continuando aqui com o meu desenho, imagina agora a bactéria sendo tragada para dentro, né? Ó. Puxada para dentro da célula pelo pseudópode. Quando isso acontece, ela vem parar aqui dentro, no meio intracelular, e é rodeada pela membrana do pseudópode. Então a bactéria agora ela está em um vacúolo. Tá? É um vacúolo chamado vacúolo alimentar. Então, cadê a membraninha do vacúolo? Está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa membrana fazia parte do pseudópode e agora está dentro do citoplasma, né? Gente, você pode dar dois nomes, então, para ele. Como sempre na biologia, tem os sinônimos, né? Você pode chamar de vacúolo alimentar ou fagossomo. Deixa eu colocar aqui, ó, o nome dessa estrutura. Vacúolo alimentar, também chamado de fagossomo, porque fago é alimento, né? E somo é corpo. Então é um corpo que tem alimento dentro da célula, um corpo, como se fala, um vacúolo, né? Olha lá, esse é o vacúolo alimentar, então, o fagossomo. Tá legal? Vamos apontar para ele aqui. É o primeiro vacúolo que se forma, gente, nesse processo da fagocitose. Tá? Primeiro, vou até colocar aqui, ó. Primeiro, porque são três que vão mudando o nome na sequência, né? Tá legal. Então, o segundo vacúolo, gente, à medida que isso aqui vai atravessando o citoplasma, ó, tem um movimento, tá? E aí vai atravessando o citoplasma. Então, o que vai acontecendo é que vai acontecer agora a digestão desse alimento, a digestão dessa bactéria. Então tá aqui o vacúolo, né? E agora entra em cena outros participantes dessa história, que são os lisossomos. Deixa eu fazer em vermelho, ó. Tá? Os lisossomos, gente, eles são organelas do citoplasma. A gente até viu lá no comecinho, lembra, nas organelas citoplasmáticas? Aqui, ó. Que contém enzimas digestivas no seu interior. Tá? Esses lisossomos, eles têm várias enzimas. Eles têm proteases, lipases, sacarases, entendeu? E aí essas organelas passam agora, né, a encostar, elas literalmente chegam nesse vacúolo alimentar, pessoal, e jogam o seu interior, né, o seu conteúdo dentro do vacúolo. Quer dizer, sendo assim, elas vão lançar suas enzimas no interior do vacúolo digestivo. Tá? Cada uma delas vai encostando assim, né? E quando encostam, olha só, acontece uma fusão, tá? Da organela lisossomo com o vacúolo. Entendeu? E sendo assim, as enzimas entram no vacúolo. E aí passa a ser um vacúolo digestivo, né? Olha aqui as enzimas entrando então, ó. Flechinha. Tá? À medida que as enzimas vão entrando, gente, aí a bactéria vai sendo digerida por essas proteases, né? Por essas lipases e assim por diante. Tá? Então aqui você está vendo, ó, a bactéria sendo degradada, a membrana dela, tá vendo? As suas organelas e tal.
pelas enzimas chamadas o quê? Enzimas lisossomais, tá? Então, deixa eu colocar aqui em cima o nome da organela responsável pela digestão. Por aqui mesmo, ó, lisossomos. Famosos, né? Com as suas enzimas lisossomais. Então, eles participam, tá legal? Só que o vacúolo, propriamente dito, né? Vou pôr aqui dentro agora. É o vacúolo, o que, gente? O vacúolo digestivo. Porque é justamente onde está ocorrendo digestivo. É onde está ocorrendo a digestão, né? Ó. Vacúolo digestivo. Esse é o segundo a se formar. Tá legal? Cadê a minha flechinha? Então, realmente, agora é que está acontecendo a digestão que precisava acontecer. Segundo, e agora só falta o terceiro. O que que tem no terceiro vacúolo, gente? O terceiro tem os restos da bactéria. Né? São resíduos que a ameba não conseguiu absorver, entendeu? Porque tudo que for útil, por exemplo, glicose, né, aminoácidos e assim por diante, a ameba vai absorvendo, vai ganhando para ela. Ó. Então aqui você tem a absorção dos nutrientes, né, para o citoplasma da ameba, tá legal? Ela tem que se alimentar, né? Ela está se alimentando. Mas no final sobram alguns resíduos que ela não consegue utilizar, entendeu? Esse último vacúolo está aqui, ó. Ele vai sofrer uma fusão com a membrana plasmática da célula, gente, da ameba, ó. Tá vendo? Para poder jogar para fora esse lixo, entre aspas, né? Jogar para fora esses resíduos. Né? Vai lançar aqui para o meio externo. Ó. O que eram esses resíduos, então? Pode ter, por exemplo, restos de proteínas, sabe? Restos de lipídios, que a ameba não conseguiu digerir. Está aqui, ó. Então, esse processo que eu estou te mostrando, gente, é quase que uma defecação celular. Quando esse vacúolo sofre essa fusão com a membrana plasmática, de dentro para fora, né? Então ele expulsa esses resíduos aqui para o meio externo. Ó. Beleza? Como esse último vacúolo, então, tem os resíduos, qual o nome dele? Faz sentido, quer ver? Ó? Esse último vacúolo é o vacúolo residual. Tá? Vacúolo residual. Terceiro e último do processo todo, né? Vacúolo residual. Tá aí, ó. Então, vou fazer aqui o numerinho dele. Terceiro. Aí acabou o processo da fagocitose. Tá? E, gente, nesse vacúolo residual, como o interior, né, o que estava dentro foi expulso, como chamou o evento dessa expulsão, a saída desse material? Exocitose. Entendeu? Então, veja que interessante. Para entrar o alimento, gastou energia e tal, chamou a endocitose, e para sair os restos, exocitose. Faz bastante sentido, é meio óbvio até, né? Exocitose. Tá? Olha aí. Como tudo na biologia tem sinônimo, né? O sinônimo para essa palavra, gente, vou pôr aqui do lado, ó, é plasmocitose. Plasmocitose. Beleza? Ah, Castilho, mas posso falar exocitose? Pode. Então é até melhor, né? Faz mais sentido para a gente, exocitose. Mas lembrem que existe essa outra maneira de chamar, né? Existe a exocitose. Tá bom, gente? Então lembra que quem fez a digestão na prática mesmo foram os lisossomos, com as suas enzimas, né? Todo o processo gastou energia, porque gasta energia para fazer o pseudópode, gasta energia para fazer a exocitose, tá? Porém, a célula ganhou mais nutrientes e mais energia com essa alimentação. Né? No fundo, ela acabou num saldo positivo. Mas se não tivesse gasto energia primeiro, não teria conseguido capturar o alimento, né? Não ia adiantar nada. Tá legal? Então, eu vou voltar lá no site agora, Planeta Bio.
Deixa eu mostrar aqui a endocitose nele, gente, quer ver? Ó, mostrando aqui a fagocitose, né? Então, olha que legal. Aqui ele está mostrando para a gente, porque ali eu te mostrei uma ameba, né? Mas aqui ele está te mostrando o processo num macrófago, num outro leucócito que seja, gente, que faz a fagocitose de bactérias para destruir e proteger o organismo. Então, esse leucócito que está aqui é uma célula de defesa humana. Por exemplo, ele pode estar na corrente sanguínea, né? E ele vai englobar a bactéria, mas para quê? Só para destruir mesmo. Afinal, alimento ele ganha do sangue, tem glicose no sangue, tem tudo, né? Então, vamos ativar o leucócito para ele fazer essa fagocitose, ó. Pseudópode englobou a bactéria. Isso acontece nos pulmões, por exemplo, tá? Aí o fagossomo, né, ó, ou vacúolo alimentar, tem a partícula englobada, a bactéria englobada. A partir daqui ele vai fazer a digestão intracelular, tá bom? Então, mais uma vez o movimento da fagocitose e da endocitose, né? Então pôs para dentro, ó que legal. Certo? E depois? Aqui já é pinocitose. E aqui é a exocitose. Então, eliminando os detritos, né, pelo vacúolo residual. Olha o vacúolo residual aqui, gente. Tá vendo que barato? Ó. Certo? Beleza. Agora, sendo assim, o último processo que eu vou colocar aqui, pessoal, é a pinocitose. Então, eu vou pôr aqui mesmo. Pinocitose, porque ela complementa essa ideia toda do transporte ativo. Quer ver? Qual a diferença? A pinocitose é muito parecida, o conceito, inclusive, né? Muito parecido com o da fagocitose, gente. A diferença, eu vou pôr aqui, ó, o mesmo, a princípio, né? O mesmo conceito, mas tem uma grande diferença, ó. Vou copiar para cá. A pinocitose é o processo de englobamento de partículas o quê? Líquidas de alimento. Entendeu? E não partículas sólidas. Olha aqui, ó, partículas líquidas, né? Engraçado, não veio aquilo que eu já tinha posto, de alimento por meio de invaginações. Então agora, gente, não são evaginações da membrana, invaginações da membrana. Tá? Esse é o grande diferencial aqui, ó. Então, deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Né? Aqui, ó. Invaginações da membrana. São chamadas como? Ó, simplesmente invaginações mesmo, né? Ou vilosidades, tá? Ou ainda, ó, microvilosidades. Vilosidades, né? Mas a gente usa mais o termo invaginações mesmo. O processo é usado para a nutrição da célula ou para a defesa do organismo também, assim como é o caso lá da fagocitose. Então, o que vai mudar? O que muda, Castilho? Muda o tipo de partícula que vai ser capturada, gente. Tanto que eu vou mostrar a mesma ameba fazendo esse processo. Porque ela faz os dois, entendeu? E pode fazer até simultaneamente. Uma coisa e a outra. Então, aqui está a mesma ameba, só que agora, ao invés de realizar pseudópodes, né? Ela faz isso, ó, invaginações da sua membrana. Tá vendo como é que é, gente? Ela bota essa membrana para dentro, ó. Né? Então, lembra que é a mesma célula, o mesmo ser vivo. É uma ameba, igualzinha. Olha só. Tá bom? E aí o processo, então, que está acontecendo, né? Vou escrever aqui no cantinho. Aqui, ó. São as invaginações da membrana. Tá bom? Ó. Invaginações. Beleza. Então, sendo assim, ela pode capturar uma partícula líquida de alimento. Vou contar aqui, ó, com a flechinha. Ah, Castilho, mas o que seria essa partícula líquida? Então, gente, poderia ser uma gotícula de óleo, por exemplo, né? Deixa eu fazer em laranja aqui, ó. Uma gotícula que está na água, por exemplo, onde a ameba está inserida, né? Onde ela vive.
Olha aí essas gotículas. Né? E quando ela faz essa invaginação, ela puxa as gotículas para o meio intracelular. Tá vendo que legal? Por uma pressão negativa que é criada, né? Uma sucção. Tá? Então, sendo assim, deixa eu colocar o que é isso aqui, essas bolinhas, entre aspas, são gotículas. Gotículas de óleo. Tá? Que a ameba está capturando e fazendo a digestão, gente. Né? É isso. Ó. Certo? Gotículas de óleo. Aí, ó. E aí ela vai fazer a digestão. Então, lembre-se que essa não é uma simples absorção. Tá bom? A pinocitose. Ela não está absorvendo essas gotículas de óleo, porque óleos são lipídios, né? Pensa, são moléculas de lipídio inteiras. Então tem que fazer a digestão, pessoal, com lipases, tá? Para isso, vão se formar vacúolos, primeiro alimentares, né? Aí o vacúolo alimentar se transforma num vacúolo digestivo e finalmente num vacúolo residual que vai jogar tudo para fora, entendeu? Então o processo é o mesmo. Quem que vai mandar as enzimas digestivas? Os lisossomos, né? Do mesmo jeito. Então, dessa maneira, essa partícula alimentar aí vai sendo digerida, né, pelo processo. Cadê ela? Está aqui dentro, ó, do vacúolo alimentar, depois o vacúolo digestivo e, finalmente, só tem resíduos para serem lançados para fora. Então, também tem o que? Exocitose nesse caso, né, gente? Então, a entrada das partículas alimentares, dos lipídios, né, foi por endocitose. E a endocitose aconteceu por invaginações. E a saída desse alimento? Também por exocitose, como no caso lá, né, da fagocitose. Então, vamos por aqui. Ó, acontecendo exocitose, saída dos resíduos alimentares. Aqui, ó. Tá? Então, a entrada, né, com as invaginações, foi a endocitose. Então, teve a exocitose, depois teve a endocitose, né? Aqui, ó. Beleza, gente? Agora, cuidado só por uma coisa, um detalhe, né? Você não pode chamar primeiro o vacúolo aqui de fagossomo. Por que não? Porque não é fagocitose, é pinocitose, né? Mas você pode chamar de pinossomo. O primeiro, entendeu? Pinossomo da pinocitose. Faz sentido, né? Aqui, tá bom? Pinossomo. Depois é o vacúolo digestivo, de qualquer maneira, aí fica igual. Vacúolo alimentar, né? Vacúolo digestivo, vacúolo residual, perdão. Aí, ó, tá melhor. Né? Pinossomo. Pronto. Certo? Então, também no site, quer ver, ó, tem uma animaçãozinha da pinocitose, gente. Ó, aqui você está vendo as microvilosidades, né, as invaginações, e olha a pinocitose acontecendo. Beleza? Formou o vacúolo digestivo, depois o vacúolo residual, né, e assim por diante. Depois você tem a exocitose que a gente viu lá acontecendo aqui também, né? Então, assim como acontece em protozoários, na água de um lago, ó, a pinocitose também acontece nas células do organismo, por exemplo, para capturar vírus, né? Para capturar bactérias menores. Tem bactérias que são menores que outras, né? Então, tem que ser pegas dessa maneira, por pinocitose. Certo? Porque quando eu falo aqui, gente, que a pinocitose é o processo de englobamento de partículas líquidas, né? De alimento, pode ser também pequenas, entendeu? Líquidas ou pequenas. Deixa eu acrescentar isso, ó. Líquidas ou pequenas de alimento, tá? Tanto faz. Pelas invaginações ou microvilosidades, né? E sendo assim, na fagocitose, ó, englobamentos de partículas sólidas ou grandes. Também você pode ter partícula maior de alimento, sabe? Sendo englobada, né? E aí você vai chamar de fagocitose, tá? Beleza, pessoal? Esses são os transportes, né?
finalizamos com os transportes aqui na sua apostila, ó. Fagopinocitose e tal, né? Depois, na própria aula 28, o que nós temos é isso aqui, gente. Especializações da membrana plasmática, as microvilosidades e os desmossomos. Isso aqui é realmente só para saber que existe, né? É uma coisa mais conceitual, ilustrativa mesmo. Então, vou mostrar aqui na sua própria apostila, tá? Olha só, as microvilosidades são até aquelas que a gente acabou de ver, né? Mas elas podem, na membrana das células intestinais, ficarem totalmente feitas o tempo todo. As microvilosidades ficam ali, né? Produzidas e construídas, com a finalidade de aumentar a superfície de absorção do alimento, de partículas alimentares, etc. Né? Ó, observe o espesso glicocálice, ou glicocálix, relacionado com a proteção das células intestinais. Então, você está vendo aqui as, olha lá, microvilosidades. Aqui a célula embaixo, tá vendo, gente? E em cima essas estruturas aí, né? Então, isso aumenta demais, tá? Ó, o comprimento dela, gente. E aqui é a membrana plasmática mesmo, ó. Isso aumenta demais a superfície de absorção de alimentos e de produtos da digestão, tá? Para irem para o sangue, para a corrente sanguínea, né? E toda essa camada que você está vendo aqui em cima, ó, parece uma cobertura, né? De alguma coisa, é o glicocálix, tá? Protegendo, vendo o que pode entrar na célula, o que não pode, né? Então, as microvilosidades são especializações da membrana plasmática, né? Tá? E essa outra que está aqui, gente, são os desmossomos, ó. O que são desmossomos? Estruturas de ligação, conexão, deixa eu até pôr um negrito aqui, né? Entre células vizinhas que você pode pensar, por exemplo, no tecido epitelial da pele, né? Mucosas da boca, do intestino e assim por diante. Porque essas células, essa é uma célula e essa é outra, ó, elas têm que estar bem amarradas umas às outras, né, gente? Então, o desmossomo é essa estrutura aqui de proteína. É uma estrutura proteica, tá? Que ele como se atravessasse a membrana plasmática e lançasse cabos de amarração que se ligam aos cabos, entre aspas, da outra célula. Assim, ó. Fechando, né, uma estrutura muito forte que mantém as duas membranas plasmáticas unidas. Tá vendo que no desenho da apostila de vocês está escrito plasmalema? O que é plasmalema? É membrana plasmática, tá? É um sinônimo de membrana plasmática, né? Então ele está mostrando duas membranas interligadas por esse o quê? Desmossomo, né? Tá legal? Olha aí. Então, se eu fizer aqui um rascunho no meu OneNote, deixa eu pegar outra página. Quer ver que legal, gente? Eu quero fazer esse rascunho pelo seguinte. Você consegue ver as duas estruturas juntas. Olha como. Eu vou fazer aqui células intestinais, tá? Então, aqui está uma célula. Olha o núcleo dela, ó. Né? E aqui está outra célula. Então, essas células fazem parte da parede intestinal. Certo? Beleza. Células epiteliais e tal, né? E sendo assim, gente, elas têm as microvilosidades, olha, para aumentar a superfície de absorção. Né? Essa, tá vendo? Ó? Microvilosidades, beleza. Agora, esse espaço não existe, né? Eu fiz aqui só pelo desenho, tá bom? Elas estão quase grudadas, né? O que tem, na verdade, no lugar desse espaço é a estrutura chamada desmossomo. Então, deixa eu fazer ele aqui em vermelho. Né? O desmossomo é assim, gente, ele tem uma placa aqui, ó, de proteína, e a outra também tem uma placa aqui de proteína, tá? Uma plaquinha assim, ó. E essa desse lado projeta proteínas para outra célula, tá vendo, ó? E essa outra projeta proteínas para aquela também, ó. Parece uma costura, né? Tá vendo? Então fazem assim. E ele é formado por proteico, né? E são proteínas do citoplasma, proteínas, na verdade, do citosol, né? Do hialoplasma, a parte líquida do citoplasma, tá? Então, especializações da membrana. Né? E nós temos essas nesse nosso desenho aqui,
quem? Microvilosidades, né? Aumentam a superfície de absorção, né, da célula. Beleza. Essas são, então, projetadas para fora da célula, né, gente? Olha aí. E aqui eu pus aqui em vermelho, por aqui embaixo, escrevi aqui embaixo, ó, né, são os desmossomos. Desmossomos. Né? O que eles fazem mesmo? Unem fortemente duas células vizinhas, lógico que do mesmo tecido. Tem que ficar unidas, tem que ficar, né, grudadas. Aqui, ó, tá? Do mesmo tecido. Pronto. Tá legal, gente. Então, apontando elas aqui para a gente observar, né? Microvilosidades, olha aí a flechinha. E os desmossomos. Olha aqui a flechinha. Tá bom? Beleza. Lembra que isso que eu fiz aqui, vale a pena lembrar, são células do tecido de revestimento da membrana da parede do intestino, né? Então são células, ó, epiteliais da parede intestinal, que precisam fazer essa absorção toda, né? Absorver produtos da digestão e tal. Tá? Agora, eu fiz isso em duas células, né, gente? Imagina milhões e milhões de células na sequência interligadas dessa maneira, pelos desmossomos, né? Então, sabe o que faltou? Eu dizer que eles são compostos de proteínas. Tá? Isso é importante lembrar. Ó. São compostos por proteínas. Aí sim. E unem fortemente duas células. Então, tudo isso que está em vermelho aí são proteínas. Tá legal? Pronto. Por que eu não consigo pôr isso aqui em negrito, hein? Agora eu consegui. Beleza, gente. Agora sim. Tá? Mostrei tudo o que eu queria aqui. Vê se alguém ficou com alguma dúvida nessa história toda. Quem quer me perguntar? Professor, Pode falar, David. uma coisa que não ficou muito clara na minha cabeça. Essas microvilosidades, elas se reconstituem ou não? Elas ficam permanentes assim mesmo, já que é especialização? Elas ficam, elas são permanentes, mas elas podem às vezes ser danificadas, entendeu, David? Podem se desmanchar e voltar a fazer. Mas elas ficam, elas não ficam fazendo e desfazendo o tempo todo, não, tá? Elas ficam ali. Porque a chegada de alimento, de produtos da digestão no intestino, ela é meio que contínua e assim, aleatória, né? Então, essas especializações aí, elas já ficam... O desmossomo fica permanente, né? Porque as células têm que ficar unidas, porque é o tecido. E as microvelocidades também. O que dá para fazer é renovar. Às vezes, um pedaço fica meio estragado da membrana, ela faz outro, né? Tipo reformas, mas não ficar fazendo o tempo todo. Beleza? Uma coisa interessante que acontece, acho que tem até uma questão, quer ver? Só antes de você pergunte, David. Tem uma questão até, acho que sobre isso, gente, na apostila. Ou no caderno de exercícios, não sei. Depois eu vou passar para vocês, né? Mas que fala assim, é uma questão muito interessante, porque ela toca num detalhe de que as pessoas que têm a doença celíaca, que têm a alergia ao glúten, né? Essa alergia, à medida que a pessoa vai entrando em contato com o glúten, ela causa um processo inflamatório que destrói as microvelocidades do intestino. E aí essas células ficam lisas, entendeu? Ficam sem microvelocidades aqui, ó. E aí isso é muito ruim para a pessoa, porque ela passa a ter problemas de absorção de nutrientes, ela passa a ter problemas de absorção de vitaminas, né? E essa pessoa fica mais facilmente anêmica. Ela pode ter anemias mais facilmente, tá bom? Diga aí, David, fala aí.
Mas nem toda célula que faz pinocitose, elas ficam com microvilosidades permanentes, né? É só Não, algumas no caso. exatamente, tá? Ah, Essas é tá. porque elas têm um tecido, são, né, um tecido de absorção do intestino. Mas se não for assim, tipo uma ameba, vamos supor aquela ameba que eu desenhei, certo? Aí sim, ela faz as microinvaginações o tempo todo. Ela faz, né, captura um alimento e já desfaz aquela microvilosidade. Depois ela faz outra e assim por diante. Tá bom? Boa, é isso mesmo. E também Entendi. gasta energia, né, gente? Gasta porque o movimento de fazer a invaginação gasta ATP, tá bom? Beleza? E no chat aqui, tudo bem, gente? Tem mais alguém que queira perguntar? Tranquilo por enquanto? Professor, só mais uma coisa. Não tem nada a ver com a matéria, mas você postou os últimos arquivos? Qual? Você diz aquele que falava de... Deixa eu ver aqui, ó. Da membrana plasmática, esse aqui, David? Isso. Você postou? Olha, eu achava que tinha mandado para o Rubão. Eu vou ver se aconteceu algum problema no e-mail, que às vezes não sei o que acontece, que o e-mail que vai para o Rubão não vai. Aí ele fica sem. Eu vou ver se por acaso ele não recebeu, eu mando de novo. Como hoje eu vou mandar essas que eu já desenhei, gente, que são do transporte ativo, né, que é fagocitose, eu vou aproveitar e vou mandar todas para o Rubão de novo, desde a membrana plasmática e osmose de fusão até as de hoje, tá, David? Vou mandar para 2 e-mails dele logo, porque ele tem 2 diferentes, para não ter dúvida. Tá? Beleza? Beleza. Tinha que ser o tio do Del, né? Sabia. Tinha que ser o Às vezes ele não Rubão. recebe. E às vezes é uma Tinha que coisa ser. urgente. Às vezes é uma coisa urgente, questão, por exemplo, de simulado, né? De repente ele manda um WhatsApp, dizendo, Castilho, você não mandou a questão do simulado? Eu falo, como não, Rubão? Te mandei, olha aqui, ó. Aí vai ver o e-mail não chegou para ele. Aí tem que reenviar. Então eu vou mandar para 2 e-mails dele ao mesmo tempo, tá? Aí não vai ter erro, gente. Beleza. E da matéria em si, tranquilo, né, pessoal? Então a gente acabou de ver toda essa parte de membrana, transportes, especializações, etc. E a gente, quando voltar das férias, a gente passa para o citoplasma com aprofundamentos das organelas. Apesar da gente ter visto no começo do ano, né, o citoplasma, agora a gente vê com detalhes o que o complexo de Golgi faz, o retículo plasmático faz, tá bom? Isso fica para a volta das férias. Por enquanto, tchau para vocês, boas férias a todos, né? Ó, descansem e se preparem para o retorno, tá bom, gente? Obrigada, Castilho. Boas férias pra Obrigado, você gente. também, viu? Professor, Valeu. novamente nesses co-host aí, hein? Opa, Ah, David, você me ama, eu sei disso. Pense obrigado, nesses gente. co-host aí. Abraço, Tchau, pessoal. professor. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, professor. Boas Boas férias. Tchau, férias. tchau. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, Abração, professor. até a Obrigado. volta. Espero que a gente se veja Até. pessoalmente em breve. Até. Tchau, E vai tchau. demorar um pouco. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. com Mas certeza. relaxa, professor. Sempre eu estarei aqui com a câmera ligada para você me ver. Você deve estar até enjoado já, né? Mas, enfim. Não, imagina, que é isso, gente. Tchau, professor. Obrigado, hein?